você está gravando. Boa noite. Quem tá chegando? Deixa eu ver. Nathalie tá aí, boa noite. Ai, cadê? Maurício tá aí sim, beleza. Richard tá aí, Richard, boa noite. Letícia, Carol, Caroline, Milena. Ixi, eu já não sei. Bazanijai. Jaine. Pessoal, coloca o nome, por favor, aí. Coloca o nome aí, porque eu não consigo muitas vezes identificá-los pelo e-mail, tá? Só coloca o nome conforme a Jaine colocou aí, por favor. Nathalie tá aí, turma B, beleza. Obrigado, valeu. Deixa eu ver se vocês puderem dar um alô aí para mim, para eu confirmar o áudio aqui meu. Oi, professor. Tudo bem? Boa noite, Thiago. Boa noite. Tudo certo? Tranquilo, graças a Deus. Então tá bom, então. Chuva, frio aí? Aqui tá chovendo. Por que não tá Aqui também aparecendo o senhor? Como? Não dá para ver o senhor. Ué, não sei, era pra estar vendo. Eu tô aparecendo aqui no cantinho, ninguém tá me vendo aí? Eu não tô. Eu também não estou, não. Ué? E agora? Sim. Ah, agora apareceu. Beleza. E ninguém vai ligar essa web aí para eu ver, não? Para eu conseguir falar com vocês? Será que é só na minha que ninguém liga? Hã? Só na minha? Pifou a câmera, professor. Hã? Minha câmera pifou. Quem falou aí? Foi o Andrei? Foi. Ah, rapaz, você tá assistindo a aula do celular? Malandro, velho. E aí? E as novidades aí na região, gente? Vamos dar mais um tempinho só pro pessoal chegar, tá? E aí a gente já começa. Nós estamos com quantos participantes até agora? Ô, professor, aquelas notas que estão lançadas lá é só da prova, por enquanto? Só. Ah, tá. Não tá nem a da presença ainda não, né? Não, da presença já. Já? Então tô fodido. Eu acho que a da presença tinha que ser integral para todo mundo. Hã? Por que você acha Nota isso? Porque quem não está assistindo agora vai assistir depois. É? Mas não deveria estar assistindo agora? Não seria como se fosse uma aula normal? Sim, mas Era mesmo assim, certo. coitados.
Hã? Mas ia estar na faculdade, ué, esse horário. É? Ô, professor, quanto que valia a presença mesmo? Porque o negócio tá feio mesmo, então. Quem tá falando é o Andrei? É o Andrei, eu participei de todos e Tá feio assim, Andrei? tá. Caramba! Eu achei que era só a nota da prova que tava lá. Agora preocupou. Rapaz, eu vou dar uma olhada lá, eu não sei, mas só que na verdade eu dei uma. Eu preciso dar uma olhada lá, Andrei. Depois dá conferidinha lá, fazendo favor, beleza? Quem vai fazer sub aí? Se lá tiver com a presença, eu sou um. Eu não ia, não, mas agora o Andrei tá me assustando, eu vou dar uma olhada. Daí tem mais 3 pontos de trabalho, né? Se for assim, já melhora. 3 pontos de trabalho, salvo engano aí. Seria, a prova foi valendo 6, daí automaticamente 1 de presença, né? E 3 pontos referente ao trabalho. Seria essa somatória aí para o final de bimestre. Então tá bom, então. Vai ficar na casa dos 80 quase, tá bom. Olha aí, ó. Que beleza, hein? Ai, ai. Onde nós paramos na última aula, pessoal? Vamos lá. Quem me ajuda aí? Poxa, ninguém vai ligar a web aí para eu ver vocês, poxa. Que sacanagem. Só para mim que vocês não estão ligando. Salvo engano, o senhor estava falando da subrogação do contrato de locação, o artigo 13º da Lei 8.245. 8.245. Não, foi o Richard que falou? Não, foi o Gustavo. Gustavo, O senhor tinha comentado da súmula 482. Isso, comentei. Daí depois eu tratei da ação renovatória. Quero ver se vocês estão acompanhando comigo aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aí. Estão vendo aí? Eu lembro que o professor tinha falado um negócio de 5 anos. Ação renovatória. Ação renovatória. Vocês conseguiram entender o período decadencial da ação renovatória, é isso? Sim, foi explicado já. A exceção. Daí nós. Aqui, ó. Isso mesmo, tá. Nós iniciamos a exceção à renovação compulsória, justamente. Beleza. Tranquilo até aqui? Até aqui tudo beleza para vocês? Tranquilo, até aí tá tranquilo. Até o prazo tranquilo, lá, né? Meses antes, tá tranquilo até aí. Nós tratamos da proteção aí do ponto empresarial e admitimos algumas situações em que a legislação permite que o locatário realize uma renovação compulsória, mesmo, e por isso chama-se renovação compulsória, tendo em vista a ausência de vontade do proprietário do imóvel, ou seja, do locador, né? E nós enumeramos lá as situações nos termos do artigo 51 da Lei 8245, né? Isso? Foi isso, né? Foi. Beleza. Deixa eu ver aqui. Então tá. Continuando então, aí vem as questões das exceções referente
a renovação compulsória? Justamente pelo seguinte fato, gente. Justamente pelo fato de que o direito fundamental à propriedade, ele tem que prevalecer sobre essa vontade do locatário, tá? Então, quando ocorre uma incidência, uma disputa, vamos bem dizer, uma colisão entre um direito fundamental, que é o direito à propriedade, aquele direito que nós vemos no artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, aí diante dessa situação, deixa eu ver aqui, espera lá. Diante dessa situação, prevalece então a vontade do proprietário. Peguem aí a Constituição Federal. Estão com a legislação em mãos aí, pessoal? É garantido o direito de propriedade, artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal. Beleza? Tratamos do prazo decadencial, enfim, tudo. Coloquei para vocês, existem situações que, mesmo o locatário cumprindo os requisitos do artigo 51, o direito da renovação compulsória não prevalecerá, ou seja, prevalece direito constitucional da garantia da propriedade. Tá aqui, falei e grifei agora. Beleza? E existem, então, os casos em que o locador, mesmo o locatário cumprindo com os requisitos do artigo 51, tá? O locador, ele não está obrigado a renovar o contrato de locação, tá? E isso daí está previsto lá no artigo 52 da Lei 8245. E o primeiro momento, a primeira situação que nós vimos aí foi a insuficiência do valor da proposta oferecida pelo locatário para renovação. Ou seja, quando o locatário apresenta, dentro do prazo decadencial, a ação renovatória, cabe a ele apresentar a proposta, o valor a ser pago, tá? Automaticamente, se essa proposta ela for insuficiente, e eu falo menor que o valor de mercado, na contestação o locador então vai se manifestar nesse sentido, não sendo obrigado então a renovar nesses termos, tá? Então, essa é uma das situações. Um segundo momento é quando o locador apresenta uma proposta de terceiro mais vantajosa. É uma outra situação em que o locador não estará obrigado a renovar. Tiago, onde que eu vejo isso? Onde que eu vejo isso? Qual é o momento em que o locador vai apresentar essa proposta? É na contestação. Pegue para mim lá o artigo 72 da Lei 8245. Vamos lá. Lei 8245, tá? Eu estou no 52. Pego o artigo 72. Ó. A contestação do locador, além da defesa do direito que possa caber, ficará adstrita quanto à matéria de fato ao seguinte: o que o locador ele pode alegar nesse momento? Não preencher o autor os requisitos estabelecidos em lei. Ou seja, caso o locatário está pedindo a renovação compulsória e o locatário não cumpra, não tenha todos os requisitos do artigo 51 delineados, demonstrados, automaticamente é óbvio que o locador, na sede de contestação, vai falar, ó, ele não está há 5 anos no exercício 5 anos consecutivos, ininterruptos,
como locatário, ele não exerce durante os 3 anos seguidos a mesma atividade. Então, são aqueles previstos lá no artigo 51. Inciso 2. Não atender a proposta do locatário o valor locativo real do imóvel na época da renovação. Ou seja, é a primeira situação que eu tratei aqui com vocês. Insuficiência do valor de proposta. Ou seja, o valor proposto pelo locatário na renovação compulsória, ele é insuficiente ao valor de mercado. Então, diante dessa situação, pode ser alegado na fase de contestação, tá? Excluída a valorização trazida por aquele ao ponto ou lugar. 3. Aqui. O locador apresente uma proposta de terceiro mais vantajosa. É o momento em que o locador vai apresentar, nos termos do inciso 3 do artigo 72, no momento da sua defesa, uma proposta de terceiro. Justamente isso. Olha, o terceiro aqui, ele está me apresentando uma proposta melhor. E eu, como proprietário do imóvel, e tendo o meu direito fundamental, nos termos do artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, como uma garantia fundamental à propriedade, eu tenho o direito aqui de receber um valor a mais, tendo em vista a proposta desse terceiro, certo? Então, automaticamente, diante dessa situação, tá, pode não ocorrer a renovação compulsória. E aqui, o locatário, gente, ele tem um direito de preferência, tá? É interessante que vocês entendam isso. Ou seja, o locatário, ele pode vir e falar o seguinte: não, se o terceiro tá pagando esse valor, eu pago também, tá? Aí, diante dessa situação, caberia sim o direito de renovação compulsória. Beleza? Tranquilo até aqui? Uma terceira situação é para uso próprio do locador, gente, tá? Uso próprio do locador. Quando o locador, ele fala o seguinte, eu não vou renovar com você o contrato de locação, tá? Por quê? Porque eu vou usar o meu imóvel. Eu vou me utilizar, eu vou abrir o meu próprio negócio aqui, tá? Acontece que quando o locador toma essa decisão de que ele vai utilizar o seu próprio imóvel, ele está proibido de realizar a mesma atividade desempenhada pelo locatário, tá? Ele não pode desempenhar essa mesma atividade realizada pelo locatário. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Me dá um ok aí. Dá um salve aí. Tranquilo. Professor, o senhor tá mudo. Aí, beleza? Aí. Tá. Salvo, então, pessoal, na situação de locação-gerência, tá? O que seria essa locação-gerência? É quando eu, locador, tá, estou alugando o meu imóvel e naquele imóvel estão todos os bens necessários para o exercício da atividade desenvolvida pelo locatário. Eu loco o imóvel já com toda a estrutura para o locatário, por exemplo, realizar a atividade de padaria, certo? Então eu retomo, agora eu falo o seguinte, quer saber de negócio? Eu vou pegar o meu imóvel porque eu quero tocar uma padaria agora,
daí diante dessa situação, é possível sim. Foi o que aconteceu, por exemplo, lá na cidade dos meus pais, onde tinha uma pessoa que locou o imóvel, tá, de uma outra pessoa para montar o restaurante. Acontece que o restaurante já existia, tá? E com o passar do tempo, o proprietário do imóvel viu que o negócio estava bom, falou o seguinte: não, eu não vou renovar justamente porque eu quero tocar essa atividade, tá? E naquela situação houve aquela discussão e realmente o proprietário do imóvel tinha o direito, justamente porque ele locou o imóvel com todos os bens para aquela destinação, tá? Então, diante dessa situação, pode ele sim, tá, efetuar a mesma atividade. Vocês podem, deixa eu colocar aqui uma observação, que caso vocês analisem uma doutrina, pode falar assim: poxa, o Tiago estava louco. O professor Fábio Ulloa Coelho, ele ressalta que o uso da propriedade do imóvel, vamos lá, do imóvel pelo locador para exercício da mesma atividade, vamos colocar, ressalto que o uso do imóvel, ou seja, deixa eu colocar entre parênteses, a retomada do imóvel pelo locador para exercício da mesma atividade Acho que o professor já falou. É possível. Falei isso aqui? Se no caso ele fosse padeiro já antes e locou com os maquinários de padeiro, e aí Não. Não é a mesma coisa? Isso que eu falei para você é locação gerência. Aí sim. é possível. Agora, o Fábio Ulloa Coelho, ele fala que em qualquer das hipóteses, tá? Em qualquer das hipóteses. Ok? A doutrina de Fábio Ulloa Coelho, ele vai falar isso. Se vocês forem lá e derem uma olhada, ele vai estar falando isso. Porém, o STJ tem sustentado que não é possível, tá? Uma outra situação, gente, que é possível que o locador não renove o imóvel compulsoriamente é no caso de transferência de estabelecimento, tá? Transferência de estabelecimento empresarial existente há mais de um ano. Tá? Vocês estão anotando junto, né? Por isso que eu estou pausando. Tá? Então, transferência de estabelecimento empresarial existente há mais de um ano de titularidade de ascendente, descendente ou cônjuge. Olha só, de titularidade de ascendente, descendente ou cônjuge, ou ainda de sociedade em que o locador detém maioria da cota societária. Diante dessa situação aqui, transferência de estabelecimento empresarial existente há mais de um ano, de titularidade de ascendente, descendente ou cônjuge, ou ainda de sociedade em que o locador detém maioria da cota societária.
Beleza? Ou seja, desde que não se utilize para a mesma atividade. Vamos lá, então. O que isso está querendo dizer? É um dos elementos muito confuso. É confuso ao você analisar. Se você pegar lá, transferência de estabelecimento empresarial existente há mais de um ano, de titularidade de ascendente, descendente ou cônjuge, ou ainda de sociedade em que o locador detém maioria da cota societária. Ou seja, o proprietário do imóvel, ele não está obrigado a renovar compulsoriamente se ele fosse utilizar do imóvel para transferir um estabelecimento para o seu imóvel, cuja a propriedade desse estabelecimento é de um ascendente, descendente ou cônjuge, e desde que esse estabelecimento esteja funcionando há mais de um ano, ou caso esse estabelecimento seja de propriedade de sua sociedade empresária, cujo capital social, as cotas societárias são maioria, são mais de 50%. Diante dessa situação, pode o locador não realizar a renovação compulsória. Tranquilo até aqui? Sim. Conseguiram entender? Pega lá o artigo. Então vamos lá. Pega o artigo 52 da Lei 8245, gente. Vamos voltar lá no artigo 52. Artigo 51, tá? Nos casos aqui da renovação compulsória. E o artigo 52 fala lá: o locador não estará obrigado a renovar o contrato se... Isso é uma outra situação, por determinação do poder público que a gente já vê. O imóvel vier a ser utilizado por ele próprio, essa é uma situação que nós acabamos de ver, tá? Ou para transferência de fundo de comércio. O que é fundo de comércio? Estabelecimento, tá? Eu não tratei especificamente do fundo de comércio, tá? Existe uma divergência muito grande na doutrina, tá? A respeito do fundo de comércio, nós vamos ver. Mas o fundo de comércio nada mais é do que o próprio estabelecimento. Transferência de fundo de comércio, de estabelecimento existente há mais de um ano. Esse estabelecimento ele deve existir há mais de um ano. Sendo detentor desse estabelecimento da maioria do capital do locador, ou seja, uma sociedade em que o locador possui maioria do capital, seu cônjuge, ascendente ou descendente. Diante destas situações, não caberia a renovação compulsória. Beleza até aqui? Sim. Tranquilo, então. Sim. Pessoal, vocês estão assistindo mesmo ou o pessoal ligou aí e caiu fora? Tô assistindo. Então tá bom, então. Vai dando um salve para mim aí. Tamo aqui, tá? pô. Que a participação de vocês é Professor. importantíssima. Tamo aqui. Valeu. Professor, Hum. para ser sincero, eu não entendi. Seria no Pra caso, ser por exemplo... sincero, eu espero de você. Vamos lá, então. Eu falei que um dos motivos em que o locador não está obrigado a renovar compulsoriamente é que ele pegue o imóvel
tá? Para uso próprio. Tranquilo até aqui? Sim. Então tá. Da mesma forma, quem é o Gustavo que está falando? Sim. Então tá. Que o João Vitor mandou ali no grupo ali, poxa. O que é? Você assustou o quê, João Vitor, com a situação? Então tá. Da mesma situação, Gustavo, acontece o seguinte. Caso o locador fale o seguinte para o locatário: olha, eu não vou renovar com você porque o meu cônjuge, o meu ascendente, o meu descendente possui um estabelecimento empresarial há mais de um ano e ele quer utilizar o meu imóvel como o novo ponto comercial dele, o novo estabelecimento comercial dele. Essa é uma situação. Como também ele pode falar o seguinte: olha, eu não vou renovar porque a minha sociedade empresária, cujo eu sou detentor do maior capital social, tá? Quero me utilizar desse estabelecimento, desse meu imóvel, tá? Para exercer a minha atividade. Entendeu até aqui? Sim. Conseguiram entender, gente? Sim, tranquilo. Então tá. Desde que essas atividades não sejam utilizadas para, tá? Com a mesma atividade do locatário. Uma outra situação em que não cabe renovação compulsória e pode o locador pedir o imóvel de volta, tá? Mesmo o locatário cumprindo com os requisitos, é no caso de realização de obras públicas. Tá? No caso de realização de obras públicas, tá? Uma situação, por exemplo, de desocupação por parte do poder público, tá? Ou realização de obra para valorização do imóvel. Tá? Suponhamos então que o poder público decide desapropriar aquele imóvel para a realização de uma obra pública. Diante dessa situação, considerando então o locador, ele não está obrigado a renovar. Agora, se o locador fala o seguinte: ó, eu não vou renovar, porque eu, locador, quero realizar uma obra no meu imóvel para valorizar ele futuramente, ele também, diante dessas circunstâncias, tá? Ele não estará obrigado à renovação. Beleza? Tranquilo até aqui? Sim. Tranquilo. Beleza. Então tá bom, então. O prazo máximo de renovação nós tratamos, tá? Que é o prazo de 5 anos, máximo. Nós já tratamos isso lá em cima, tá? Agora, na situação de sublocação, gente, na situação de sublocação, quando eu, Tiago, sou o locatário, tá? E eu faço uma sublocação a uma terceira pessoa. Diante dessa situação, aqui o que é importante vocês entenderem é a questão da legitimidade. Quem pode propor, então, a ação renovatória? A ação renovatória será proposta por aquele que está no imóvel exercendo a sua atividade.
pelo sublocatário. Beleza? Aquele que está no imóvel. É ele quem vai propor a ação renovatória. Artigo 52, coloquei parágrafo 1º. Vamos pegar o artigo 52, parágrafo 1º lá da lei. Olha lá. Na hipótese do inciso 2... não é 52 não. Aqui, direito aqui, ó. Tá, é o 51, viu, gente? Desculpa aí, 51. Tá? O direito assegurado nesse artigo, que é de renovação compulsória, veja que eu passei para o artigo 51, que é o artigo da renovação compulsória, tá? O direito assegurado nesse artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação. No caso de sublocação total do imóvel, o direito à renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. Não pode o locador vir e ingressar com ação renovatória. Quem é parte legítima é o sublocatário. Automaticamente, se o locador propor essa ação, tá, em nome do sublocatário, automaticamente o juiz vai extinguir por ausência de legitimidade. Tá? Ele extingue sem resolução do mérito. E aí vocês vão estudar isso lá em processo civil, com resolução ou sem resolução do mérito. Tá? Então, pode sim o sublocatário requerer ação renovatória, e essa ação renovatória tem que ser proposta em seu próprio nome. Gente, beleza até aqui? Vamos conversar um pouquinho? Sim, tranquilo. Sim. Estão conseguindo entender? Quem tem imóvel locado aí para o exercício de uma atividade econômica? Fala eu. Hã? Eu tenho um barraquinho aqui locado para uma igrejinha. É? Aí é culto religioso, né? Não tem fins lucrativos isso daí. Já não é atividade econômica. Quem mais? Professor, Diga. uma pergunta. Não sei se eu estou adiantando a matéria, mas eu vou fazer. Vamos supor que eu sou a pessoa que estou desenvolvendo minha atividade econômica nesse local e eu sei que o meu contrato está acabando. E o contrato do sublocatário, quer dizer, também está acabando com o cara que é titular do imóvel. Eu posso tratar diretamente com o dono e extinguir essa obrigação com esse cara que estaria, tipo, meio que ganhando dinheiro em cima do imóvel do terceiro? Você quer realizar um contrato? Vamos supor que você é dono de um imóvel. E eu Certo. estou alugando seu imóvel e Certo. realugando Então para outra pessoa. você está cumprindo, veja só, eu entendi. Ou seja, você quer saber se nessa questão de sublocação, tá? Se é o proprietário, quem é que fica, na verdade, sendo legítimo na locação? Seria isso? Isso. Isso. O contrato de locação, ele se mantém da mesma forma, tá? Ele se mantém da mesma forma. Ou seja, o contrato entre você e o sublocatário, ele é vigente. Desculpa, entre o locatário, ele é vigente. Ele é válido, ele existe. Entendeu? Então, automaticamente, quando você vai requerer essa situação, muito interessante essa situação, porque existe dois posicionamentos, viu? Existem dois posicionamentos nessa situação. Vou trazer a jurisprudência depois para vocês verem. Existe um entendimento de que o locatário pode ser mantido
na relação negocial. Enquanto que existe um outro posicionamento de que o locatário, o sublocatário, passa a ter uma relação própria com o locador. Entendeu? É isso que você quer realizar. Você quer tirar o locatário fora e você manter a relação com ele, certo? Acontece que o direito também é resguardado também ao locatário. Justamente pelo fato de que o estabelecimento comercial foi criado por ele, de uma certa forma, e locado a você. Então, ele tem um direito resguardado diante disso também. Então, existe um conflito de interesse. Tá? Eu, na posição do locatário, resguardaria esse direito, enquanto o sublocatário também pode propor essa ação e pedir uma relação própria com o próprio locador, entendeu? Questão bacana essa daí, viu? Mas vai estar sacando o cara fora, né? É errado. Que é um direito, entendeu? Justamente, existe um direito de cada uma das partes, entendeu? Então, diante dessa situação, há sim um conflito de entendimento. Eu vou trazer a jurisprudência nesse sentido e vou colocar. A hora que nós formos fazer uma análise de jurisprudência, que eu estou colhendo uma série de jurisprudências a respeito da matéria, nós vamos voltar numa revisão justamente debatendo essas situações. Beleza? Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite! Tudo bem com vocês? Você tá aparecendo aí? Deixa eu ver se você tá. Tudo jóia. Aí, Tô aparecendo, já faz tempo que eu tô assistindo essa aula. Não é das minhas preferidas, né? Mas só que depois que passa a assistir comigo, passa a gostar. Ah, sei. É ruim, hein? Eu tenho trauma de direito empresarial. Gente, sabe aquele trauma que você tem de eu estar dirigindo um carro e você tá de carona? Deus me livre, nem me fala. Ainda bem que eu não ando de carona. Vai passar esse trauma? Não, mas só que nunca ande de carona com a Letícia, viu? Só porque eu soltei alguns quebra-mola, você fala isso pra mim até hoje, né? Sem falar que fala assim, Thiago, vamos ali fazer uma palestra ali na Universidade de Anhanguera, lá, é ali, do lado, ali. Gente do céu, saímos daqui, era 6 horas da manhã, chegamos 9 horas da noite na cidade. Pelo amor de Deus! Quase atrasado pra palestra. Tá bom, mas tá bom. Tá bom. O problema foi as curvas mesmo, que eu fazia muito rápido, você ficava com medo. Mas não vou, mas é bom, porque eu nunca mais vou. Vai sim. E daí, tudo certinho? Tudo certo. Posso passar um recadinho para eles? Eu sei que eu tenho aula com eles amanhã, mas como eu estou passando em todas as turmas, eu não vou deixar de passar neles, né? Hein, eles ligam a web quando é a sua aula? Não ligam. E é só essas turmas aqui, tá? As turmas da manhã ficam tudo ligado. As outras turmas eu acabei de passar por elas, tudo ligado. Só na aula deles. Com você, eles ligam? Liga nada. Ainda bem que eles não ligam, porque se eles ligassem na aula de empresarial e não ligassem na aula de penal, eu ia só ver. A Simone falou que já ligou, ó. A Simone já ligou, já. O Andrei liga. Geralmente, os únicos que estavam ligando eram o Andrei e a Simone. De vez em quando a Duda também liga. O restante, meu Deus do céu. Não liga. Peraí, peraí. Aí, pronto. Pode ficar à vontade. Pessoal, rapidão, tá? Vocês viram que eu lancei para vocês o calendário da nossa sub, ok? A sub vai acontecer a semana que vem e até sexta-feira os professores estão lançando as notas para vocês. Eu estou com muita dificuldade que tanto eu quanto vocês estamos mexendo num programa novo. O nosso sistema é novo e eu estou vendo que vocês estão tendo dificuldade para achar o local. Eu também estou tendo dificuldade, porque parece que para cada aluno é de um jeito. Então, o que eu peço? Sempre que vocês entram no sistema,
olhem para o lado direito, verifiquem se vocês estão no 2021, né, para verificar se está no semestre do ano correspondente, tá? E verifica certinho. Outra coisa que eu quero falar com vocês, as pessoas estão... Então, até sexta-feira os professores estão lançando a nota. O que vai acontecer lá? Os lançamentos, eles estão assim. O nosso sistema, ele é programado para ter a prova valendo 8, o trabalho valendo 2. Então, vocês não vão ver lançamento de trabalho valendo 3, tá? Sempre vai ser valendo 2, e o professor, quem tirou 3 do trabalho, vai pegar esse 1 e jogar na nota da prova. Então corrigindo o que eu falei, viu, gente? Tá? Para que vocês não fiquem perdidos. O professor vai lançar e daí vai sobrar um ponto, ele vai colocar na nota da prova, que é o que está ali para ele lançar, tá? Então, sempre que vocês forem ver o ponto de trabalho máximo que a gente consegue colocar no sistema é 2. Só que daí ele vai acrescer um ponto lá na nota que vocês têm da nota da prova, que é 6, mais um ponto de participação na live e agora um ponto desse trabalho. Então, preste atenção com relação a isso, tá bom? Outra coisa, vocês estão me perguntando, professor, vai voltar? Até semana passada, a nossa previsão de retorno era agora em meados de junho. Mas a gente sabe que aí em Paranavaí a situação está só aumentando. Está crescendo o número de casos, né? Não tem, e eu sei que nenhum prefeito, porque o STF já decidiu que é matéria que Estado e os prefeitos, como municípios, vão decidir, nenhum prefeito vai ser irresponsável de liberar a aula numa situação de crescimento da pandemia dentro do município dele. Até porque ele vai ter que comportar com os casos que vierem para o município dele, e ele que vai ter que responder por isso. Então, o que eu penso, né? Caso não se altere essa situação, nós vamos retornar só após as férias de julho. Então, as nossas provas, até porque as nossas provas iniciam na última semana de junho, eu não vejo sentido a gente voltar dia 15 de junho para depois iniciar a prova e depois a gente sair, tá? Eu acredito que o que interessa são nós sermos cautelosos e cuidadosos com nós mesmos, né? Então, assim, se isso acontecer da forma que eu estou prevendo, que ainda eu não tenho uma situação institucional colocada, estou prevendo diante de como está acontecendo, tá? As nossas provas iniciam no final de junho e elas vão se iniciar da mesma forma que foi desse bimestre. Então, nós teremos uma prova valendo 6, um ponto da participação de vocês em sala, que é na sala online, e 1 ponto e 3 pontos de trabalho, tá? Então, o que eu vou conversar essa semana ainda com os professores para a gente verificar a questão dos trabalhos, para não deixar e não acumular esses trabalhos. O que eu estou dando de sugestão? Para os professores passarem trabalhos em sala, né? Eu vi que o próprio Tiago falou que vai fazer algumas jurisprudência, Tiago. Então, faz com eles essa análise em sala e pede para eles entregarem no dia da prova e tudo bem, tá? Eu acho que é a forma que não vai trazer nenhum acúmulo para o aluno e também não vai trazer acúmulo para o professor de ficar depois corrigindo o trabalho para ver quem vai para a sub e quem não vai para a sub, tá? Eu acho que é a forma mais tranquila. Deixa eu verificar aqui, ó. Professor, eu acho que a nota de participação tinha que ser relevada. Afinal, estamos vivendo um momento delicado, mas está sendo, tá, Simone? Está sendo, pode ficar tranquilo. Quem não está com nota de participação lá, por alguma situação, converse comigo, tá bom? Converse comigo, porque a maioria dos professores sabe que está sendo, tá? Ok? Alguma dúvida, gente? Não? Então, é assim mesmo. Daqui a pouco você vai ver a minha internet, meu celular, do jeito que vai estar. Sem querer incomodar. Ai, meu Deus do céu, tem um monte de coisa entrando aqui. Sem querer incomodar, nos dias de sub ter aula, sim, Gustavo, nos dias de sub ter aula, tá? Até porque a pessoa tem 3 dias para fazer no mínimo a sub. Tem algumas subs que ela vai ter 4 dias, e são poucos os alunos que vão fazer sub. Não dá nem 5% de cada turma,
tá? Então, teremos aula, tá? A nota de participação, Juliana, ela foi acrescentada com a sua nota da prova. Ok? Foi acrescentada com a sua nota da prova. Então, gente, façam o seguinte, os professores corrigiram em sala as questões. Vocês gravaram o gabarito de vocês, né? Coloque e veja, olha, eu tirei 48, que eu acertei somente 8 questões, tirei 48 e tô lá com 58. Então, 48 mais 58 já é com esse um ponto, ok? A maioria de vocês já estão colocados assim, ok? Vai estar juntamente com essa nota. Mais alguma coisa, gente? Não? Não. Então tá bom, gente. Boa aula para vocês. Thiago, boa aula. E Obrigado. até mais. Beijo. Se cuidem, tá? A viabilização e a flexibilização da quarentena que está tendo não significa que pode ter festas e mais festas, né? A gente tem que se cuidar de todas as formas que a gente puder se cuidar, tá bom? Até mais, gente. Beijos. Beijo, tchau. 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 Beleza, beleza. Após comunicados, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Pessoal, na questão agora, não havendo a renovação compulsória, justamente nos termos elencados aí do artigo 52, fica uma certa pergunta. Existe a possibilidade de uma certa indenização àquele que, durante 5 anos, no mínimo, exerceu a sua atividade ali e agora, de uma certa forma ou de outra, se vê prejudicado? Uma vez que é direito do proprietário do imóvel tomá-lo para si, nos termos do artigo 52? Pois bem, diante dessa situação, existe a possibilidade do locatário ser indenizado. Existe, vamos colocar lá. Existe sim a possibilidade do locatário ser indenizado em decorrência da não renovação compulsória. Ou melhor, caso o locador não renove o contrato de locação, o locatário terá direito à indenização nos seguintes casos. Primeira situação em que Eita, eu não estou compartilhando com vocês, né? Vamos lá. Ah lá. Existe sim a possibilidade. Vocês estão copiando? Vocês querem que eu espere para vocês copiarem? Ou eu posso tocar a aula? Por mim pode tocar, professor. Por mim também. Então tá, existe sim a possibilidade do locatário ser indenizado em decorrência da não renovação compulsória. Ou melhor, caso o locador não renove o contrato de locação, o locatário terá direito à indenização nos seguintes casos. E quais são esses casos? Primeira situação. Se o motivo da não renovação, tá? Se o motivo da não renovação deixar de ser concretizado no prazo de 3 meses. Então, veja só. Se pegarmos lá no artigo 52 do Código da Lei 8245, e está dizendo lá, por determinação do poder público, em caso de obras ou
em caso de obra do próprio proprietário, para aumentar, valorizar o imóvel. Se dentro de 3 meses isso não ocorrer, automaticamente terá direito a uma indenização. E no inciso 2, caso o imóvel vier a ser utilizado pelo próprio locador ou na transferência de estabelecimento, nos termos do inciso 2, nesses 3 meses, caso isso não aconteça, automaticamente, então, terá direito ele a uma indenização. Então, gente, se o motivo da não renovação deixar de ser concretizada no prazo de 3 meses, diante dessa situação, terá direito a uma indenização. Tá? Segunda situação. Em caso de não renovação, por haver proposta mais vantajosa de terceiro. Ou seja, caso o proprietário, o locador, não tenha renovado o contrato de locação, justamente por haver uma proposta melhor de terceiro, aí, diante dessa situação, independente dos 3 meses ou não, o locatário terá direito a uma renovação, direito a uma indenização, justamente por ter perdido o local, tá? Justificação em decorrência da perda do local, ou seja, do ponto empresarial. Beleza até aqui? Tranquilo até aqui, gente? Ô, professor, no caso ele só vai ter indenização, então, se for nesse caso de proposta maior de terceiro. Só nesse caso. Ou nos casos em que não for concretizado em 3 meses. Nós vimos 2 situações. Se o motivo da não renovação não for concretizado nos 3 meses seguintes, ou seja, suponhamos lá que você vai querer renovar o local com o proprietário do imóvel, ele fala o seguinte, ó, eu não vou renovar com você porque eu quero um imóvel para mim, porque eu vou exercer uma atividade nele. E nos 3 meses seguintes da data da não renovação, do momento em que venceu o contrato, ele não realizar essa atividade, você tem direito a uma indenização. Beleza? Ou seja, caso os itens do artigo 52, inciso 1 e 2, não sejam concretizados nos 3 meses seguintes, automaticamente, então, terá direito a uma indenização. Ou, caso a renovação não tenha sido realizada justamente porque houve uma proposta melhor, mais vantajosa por um terceiro, diante dessa situação, haverá a possibilidade, sim, de indenização. Certo. Beleza? Beleza. Pessoal, tá ficando claro? Nós vamos devagar, hein? Então tá, vamos devagar. Terminado esse ponto aqui, eu deixei lá no OneDrive lá o material já para a aula 7. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Em que nós estaremos falando agora sobre nome
empresarial. Compartilhar aqui. Beleza. Ok. Deixa eu pegar a legislação para que vocês possam ver também. Beleza. Podemos dar continuidade? Tranquilo até aqui, gente? Sim. Tranquilo. Agora eu ouvi todo mundo. Vamos lá. Senhores, nome empresarial. Pois bem, o que seria o nome empresarial? Qual que é a função do teu nome? Pensa comigo. Qual que é a função do teu nome hoje? Qual o motivo? Identificar. Justamente. A função do seu nome é Andrei. Por quê? Eu identifico o Andrei. Identificar quem é o Andrei. Quem é a pessoa do Andrei. Certo? Da mesma forma, não é diferente do empresário. Tá? O empresário, ele possui um nome. Nós damos esse nome ao empresário. E automaticamente, se o nosso nome é um direito personalíssimo, consequentemente, o nome que é dado ao empresário também é um direito personalíssimo, tá? Então, o nome nada mais tem a função de identificar o empresário. Mas nós vamos além, tá? Além de identificar o empresário, o nome empresarial permite a possibilidade de identificar a atividade econômica desenvolvida pelo empresário. Essa é a função do nome. Tá? Podemos colocar aqui o nome empresarial, tá? Tem a função de indicar, identificar, conforme nós acabamos de falar, o titular do direito exercício da atividade. Veja só, a partir de um breve comentário, a gente começa a construir vários conceitos a respeito do nome empresarial. É a possibilidade de identificar o empresário, de identificar quem é o titular dos direitos daquela atividade econômica exercida. Podemos colocar como se fosse o nome de uma pessoa física. Beleza? É como se fosse o nome dado à pessoa física. É esse o nome que nós damos à atividade, ao empresário, a fim de identificá-lo. Tranquilo até aqui? Acontece que o nome empresarial, ele tem justamente o objetivo de evitar concorrência desleal. Evitar uma concorrência desleal. Esse é um dos objetivos da existência do nome empresarial. Um segundo motivo também... Pessoal, vocês estão aí?
Sim. Então tá. É o desvio de clientela. Por isso que existe o nome empresarial, a fim de identificar quem é realmente aquele titular daquela atividade, tá? Eu quero comprar um determinado produto, ou melhor, eu quero... Andrei, você tem o que aí? Qual que é a sua atividade? Loja de celulares e antenas TV. Qual é o nome? OK Celulares e antenas. OK? Que seria UK, né? Que é UK. do Reino Unido, é onde eu morava. Esse daí seria um nome fantasia e o nome empresarial? É o meu mesmo. É o seu, é Andrei o quê? Andrei Prado. Andrei Prado. Veja só, o Andrei Prado, tá? Andrei Prado é o nome empresarial dado a ele, empresário, pessoa jurídica, tá? Automaticamente, eu quero adquirir um determinado produto do Andrei Prado. Não pode existir um outro Andrei Prado, o mesmo nome empresarial, tá? A uma outra empresa, a um outro empresário. Isso o código veda. Justamente para evitar um desvio de clientela e evitar uma concorrência desleal. Para evitar isso daí, o legislador atribuiu uma série de proteção ao nome empresarial. Em primeiro momento, eu quero que vocês deem uma olhada. Peguem a Constituição Federal de vocês aí, por favor. Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 29 da Constituição Federal. O que diz aí, gente? Deixa eu pegar aqui. Constituição Federal. Quem lê? Alguém pode ler aí? Ninguém. Então vamos lá. A nossa aula vai até que horas falando nisso? Até as 9, né? 8h50. 8h50, professor. 8h50? Nossa, eu pensei que era até as Sim. 9. Eu coloquei até as 9 aí. Então tá. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, mas olha aqui, aos nomes de empresas. Aos nomes de empresas. A Constituição Federal, ela assegura uma proteção ao nome empresarial. Logo, eu posso dizer que se trata de um direito fundamental, uma garantia fundamental, por se tratar de um direito personalíssimo do empresário. E a Constituição resguarda, sim, essa proteção. Se nós pegarmos aí agora, artigo 1166 do Código Civil, por favor. Artigo 1166 do Código Civil. Código Civil. Pegaram aí, gente? Olha lá. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui.
descrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo estado. Asseguram o uso exclusivo do nome empresarial. É mais um dispositivo legal em que o legislador atribuiu proteção ao nome empresarial. Peguem para mim a Lei 8934. Vocês lembram da Lei 8934? Que trata dos registros públicos? Eu estou passando para você aqui todos os mecanismos em que o legislador atribuiu proteção ao nome empresarial. Na Lei 8934, se nós pegarmos lá no artigo 33, deixa eu baixar ela. Artigo 33. Artigo 33. Lei 8934 de 94. Tá? A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades ou de suas alterações. A Lei 8934, ela resguarda também a proteção ao nome empresarial. Tranquilo até aqui? Tiago, onde mais eu tenho proteção ao nome empresarial? E a gente vai aqui nas instruções normativas. Eu quero que você pegue depois e dê uma lida na instrução normativa número 15, tá? Do DREI. Lembra quando nós falamos do DREI, gente? Tá? Lá no artigo 11. Pegar aqui. Artigo 11. É interessantíssimo também analisar essas instruções normativas porque elas vão se atualizando conforme o tempo. Ô, professor, e no caso, o nome fantasia? Porque... Vou chegar nela, vou chegar lá. Ah, tá. Tá? Beleza. Nome fantasia é o apelido dado, que eu sempre utilizo dessa expressão. Olha o artigo 11 da Instrução Normativa, número 15, que diz o seguinte: a proteção ao nome empresarial, olha só. A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do ato de inscrição de empresário individual ou do arquivamento do ato constitutivo de empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, da sociedade empresária ou cooperativa, bem como de sua alteração nesse sentido, e circunscreve-se à unidade federativa da jurisdição da junta comercial. Estou indo rápido porque o que eu estou indicando para vocês são todos os mecanismos legais que garantem uma proteção ao nome empresarial, justamente para evitar o quê? Uma concorrência desleal, um desvio de clientela, unicamente porque se trata de um direito fundamental, de uma garantia fundamental, um direito personalíssimo, a fim de identificar o empresário ou aquele que exerce uma determinada atividade econômica. Tanto é que a Lei 9.279 considera como um crime, tá? Considera como um crime nos casos de concorrência desleal por uso de nome empresarial. Pois bem, eu não vou entrar mais na matéria daqui para frente, justamente porque eu acho que pode gerar um certo conflito. Eu vou finalizar até aqui.
tá? Nessa proteção legal, justamente para que vocês possam identificar a legislação correlata a respeito da proteção do nome empresarial. Então, só retomando para que a gente possa, na próxima aula, entender e já poder começar desse último ponto em diante. Primeira situação, o que é o nome empresarial? Qual é a função? Nada mais é do que a possibilidade de identificar o empresário, ou seja, a possibilidade de identificar o verdadeiro titular, o sujeito dos direitos relacionados àquela atividade econômica. Nada mais é do que um direito personalíssimo. É como se eu estivesse falando no nome de uma pessoa física. Quando o Andrei falou aquele nome, como que é, OK Celulares, a isso nós damos o nome de nome fantasia, que nada mais é do que o nome do estabelecimento dele. Eu atribuo, como uma forma de semelhança, um apelido. Qual que é o seu apelido, Andrei? O da loja? Não, o seu mesmo. Corote. Corote. O apelido do Andrei é Corote. Eu posso atribuir, quando eu estou falando, então, de atividade empresária, no direito empresarial, nós estamos falando de nome fantasia, que é o nome do estabelecimento, que nada mais é do que o apelido dado ao nome empresarial, tá? E justamente o legislador criou essa proteção para evitar uma concorrência desleal, tá? E um desvio de clientela, justamente porque o artigo 1166 do Código Civil, ele garante a exclusividade do nome empresarial, assegura o uso exclusivo do nome empresarial. Tranquilo até aqui? Então nós falamos da proteção constitucional ao nome empresarial, que eu gostaria que vocês dessem essa lida. O artigo 1166 do Código Civil, o artigo 33 da Lei 8934, que é a Lei de Registro Público, tá? A instrução normativa número 15, eu quero que vocês deem uma olhada nessa instrução normativa e nós vamos tratar mais dela a partir da aula seguinte, tá? E o que vai ser interessante para a próxima aula? Escuta, Thiago. Existe um nome empresarial, Andrei, Andrei o quê? Desculpa aí, Andrei, fala novamente. Andrei Prado. Andrei Prado, lá no estado do Mato Grosso. Tá? Eu vou falar para vocês, se a legislação atribui uma proteção, qual é o limite territorial que o Andrei Prado tem essa proteção? Será que está relacionado a outros estados? Ou essa proteção recai tão somente ao estado do Paraná ou no estado, na unidade federativa em que ele realizou o registro? E a partir de qual momento que ele possui esse direito de proteção? Isso a gente trata lá na próxima aula. Beleza, gente? Beleza. Professor, só uma dúvida ali no caso. Vamos lá, para dúvidas, vamos lá. Por exemplo, eu vou ter resguardado ali o nome, no caso, o Andrei Prado, que é o nome da empresa e o que me identifica como o dono, no caso. Mas o que a população, no caso, clientela, conhece é o UK Celulares. Por exemplo, eu tenho a proteção também a esse nome fantasia, no caso, não tem? Nós vamos falar quando nós tratarmos de nome fantasia, você tem proteção sim, tá? A gente vai tratar dessa situação, tá? Em certos limites também. Mas o que é interessante você entender, até mesmo para não gerar uma confusão, André, eu não vou entrar nessa questão do nome fantasia, porque eu quero que vocês guardem essa ideia do nome empresarial, tá? Onde que vai estar o nome empresarial? O nome empresarial, gente, é aquele nome que você vai levar a registro. Quando você for fazer o seu registro
Na junta comercial, em se tratando de empresário individual, lembra quando nós falamos de registro? Tá? Qual é o ato constitutivo? O requerimento de empresário. Você vai colocar lá o nome empresarial. Por exemplo, eu tenho a minha empresa, tá? A minha empresa, individual, empresário individual, Thiago Buque Batista, tá? Automaticamente, se eu sou um empresário individual, eu levo a registro através do requerimento. Ou, na realização do ato constitutivo do contrato social, eu levo ao arquivamento na junta comercial, que nada mais é do que o próprio registro que eu estou falando para vocês, tá? Então, automaticamente vai levar o nome empresarial. A partir do momento em que você efetua o registro, é o momento em que você passa a ter proteção do seu nome empresarial. É a partir desse momento em que o legislador garantiu a você proteção. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza, gente? Pessoal, os outros aí, dúvida de alguma coisa? Cri, cri, cri. Cri, cri, cri. Eu acho que não, né? Tá tudo tranquilo, então. Vou considerar como tudo ok. Certo. Hã? Tudo Veja ok, professor. Então tá bom, então. Nós temos mais 10 minutos, né? 5 minutos. Não. Vamos lá. Vocês querem que eu continue? Vamos lá ou vamos finalizar por aqui? Finalizar por aí, Finalizar. professor. Tá bom hoje. Tá bom por hoje? Tá bom, senão Os vai caras- começar uma coisa nova aí, depois o pessoal não grava. Então tá bom, então. Então, finalizamos aqui na proteção do nome empresarial, beleza? E ficaremos para a próxima aula, a partir aí, o limite territorial na proteção do nome empresarial. E vocês vão ver que existe sim a possibilidade de uma limitação territorial, ou seja, a proteção é só no âmbito do Estado, e existe a possibilidade de estender isso também a outros estados. Beleza? Beleza. Beleza. Então tá bom, então. Senhores, Boa senhoras, noite, professor. obrigado pela companhia de todos Boa noite. vocês. Ficamos para a próxima aula, viu? Até a próxima. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Até Até a mais. próxima. Valeu, professor.